Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da QA. O meu nome é Daniel Castro, eu sou o criador da QA. E nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre Easter Eggs. Bem, hoje é domingo de Páscoa, dia 20 de abril de 2025. Eu estou aqui na cidade de Amsterdã, agora são aproximadamente 9 horas da noite, final do dia, né? Um pouco nublado, mas durante a maior parte do dia nós tivemos bastante sol. Eu aproveitei para fazer uma caminhada em uma trilha que tem numa ilha vizinha aqui, de onde eu moro. E nessa caminhada eu estava pensando e refletindo um pouco a respeito dessas tradições de Páscoa, né? Que a maioria dos países tem, que é a caça aos ovos de Páscoa. As crianças têm, então, desde o início do dia, essa atividade aí de procurar os ovos de Páscoa que são geralmente escondidos, né, pela família, né, pelos pais. E acaba sendo uma tradição aí que, de certa forma, tem relação com o assunto que eu vou tratar hoje, que é Easter Eggs, tá? Easter Eggs no contexto de tecnologia. Bem, a palavra Páscoa no inglês, Easter, né, ela vem, na verdade, de uma palavra que é o nome de uma deusa da cultura anglo-saxã, né, uma cultura bem antiga, que tinha essa divindade, então, essa deusa, com comemorações e festividades, né, celebrações em homenagem a essa deusa, que ocorriam no mês de abril. E essa palavra acabou sendo utilizada para representar também, então, a celebração da Páscoa cristã, né, que é como nós temos hoje a tradição, né, de celebração da Páscoa de acordo com o cristianismo, né, e o que ela representa, né, de acordo com o cristianismo. Mas em diferentes culturas, em diferentes idiomas, existe uma palavra para Páscoa também, que é da onde se derivou a palavra Páscoa em português. Por exemplo, no aramaico antigo, a palavra para Páscoa é Pascha, e também tem uma pronúncia bastante parecida no grego. Já em hebraico, por exemplo, Pesach, que seria a palavra Pesach ou Pesach, seria a palavra que representa passagem, né? Essa seria a tradução, né, da tradição da Páscoa cristã. Bem, por que eu estou trazendo esse assunto, né? Porque hoje é Páscoa e assim como as crianças fazem essa atividade de procurar ovos de Páscoa nesse período, né, nessa data, nós temos na área de TI, né, na área de tecnologia, nós temos o uso da palavra, da expressão Easter eggs, ovos de Páscoa, para representar alguns elementos escondidos em alguns sistemas. Tá? Então, por exemplo, quando a gente está utilizando navegadores como o Google Chrome, por exemplo, e não existe conexão, né, não existe conectividade, quando existe alguma falha na conexão, quando a gente está sem internet, né, como a gente costuma dizer, a gente tem aquele dinossauro com o qual a gente pode ficar jogando ali, e é um jogo, né, que está embutido no navegador, mas ele é também considerado um easter egg, né? Ele é um recurso, um elemento que está ali escondido, não é a finalidade principal, né, do navegador. O Google Chrome não serve para jogar o joguinho do dinossauro, mas quando a gente está sem internet, não tem mais nada para fazer no Chrome, ele oferece esse recurso. Isso também é considerado então um easter egg. Outros easter eggs muito famosos da internet aí, né, do The Barrel Roll, por exemplo, que é aquele comando, né, que a gente digita no campo de pesquisa do Google, né? A gente digita essa frase, essa expressão do The Barrel Roll, né? Faça o barril girar, o barril rolar, na verdade, e a página gira, né? A página rola 360 graus. E existem outros comandos que a gente pode utilizar também no campo de pesquisa do Google que geram ações, geram efeitos diferentes, né? Esses efeitos são considerados easter eggs também. Mais tradicionalmente, a gente tem muitos easter eggs aí escondidos em jogos, né? Jogos de videogame, principalmente, ou jogos para computadores também. E eu lembro que quando eu era muito jovem ainda e comecei a jogar os primeiros jogos de computador, né? Naquele 486 DX266, né? Era um computador bem antigo, com muito pouca memória, mas já tinha alguns jogos ali com alguns recursos escondidos, né? Nós digitávamos algum comando que liberava algum tipo de recurso, alguma habilidade para o personagem ali do jogo, né? Jogos como Duke Nukem 3D ou Wolfenstein, Doom, esses jogos sempre tinham esses comandos que a gente poderia explorar aí
para adicionar alguns recursos, né? E alguns desses recursos eram considerados easter eggs também. Então eu lembro que quando eu jogava esses jogos, eu ficava explorando, né, o jogo, além da finalidade principal de cada fase do jogo, né? Eu ficava explorando o que mais poderia ser feito ali. Eu tentava interagir com elementos do cenário, com personagens do jogo, né, para descobrir algum tipo de efeito, né, ou reação ali escondida no jogo, né, algum comportamento escondido naquele jogo. Sem querer, eu estava, na verdade, fazendo algo que a gente conhece na área de QA como teste exploratório, né? Então, quando eu estava ali naquele jogo, tentando fazer coisas que não eram esperadas, que não eram a finalidade principal daquele jogo ou daquela fase daquele jogo, eu estava, na verdade, sem querer, já começando a fazer testes exploratórios, né? Eu nem sabia o que era a área de QA, não sabia o que eram testes de software, eu não sabia que eu ia trabalhar na área de TI ainda, né? Era bem novo lá, com os meus 12 anos, e eu já estava, sem querer, fazendo testes exploratórios, né? De uma forma muito empírica, muito arcaica, mas de certa forma eu estava explorando ali o jogo. E muitas vezes eu acabava descobrindo algumas coisas que eram defeitos do jogo realmente, né? Ou que não eram um comportamento esperado, ou que eu julgava, eu acabava julgando como sendo diferente do que eu esperava, como o comportamento esperado daquela determinada ação que eu estava tomando no jogo, né? Como, por exemplo, dependendo do cenário em que eu estava no jogo, dependendo da posição do personagem, parecia que ele estava se mesclando com a parede, por exemplo, né? Ou algumas superfícies do jogo que ficavam transparentes ou que perdiam a aparência que elas deveriam ter, né? Então, essas características do jogo eu estava ali explorando, descobrindo, e para mim isso era divertido, para mim isso era parte do jogo também, parte da finalidade do jogo, né? Além da missão que cada fase do jogo tinha, para mim também aquilo ali acabava fazendo parte do jogo, parte das atividades que o jogo tinha para me proporcionar, né? Para me oferecer. E quando a gente inicia na área de QA, né, na carreira de QA, é uma das principais formas de iniciar, realizar testes exploratórios. É uma das primeiras formas de iniciar, que é a realização de testes exploratórios. Então nós nos deparamos com algum sistema que pode ter requisitos ou não, bem documentados, né? Pode ter uma documentação de requisitos de negócio, requisitos técnicos ou não, né? E a gente se depara com aquele sistema e a gente começa a tentar fazer algo com ele, né? Então, o caso mais clássico que todo mundo utiliza sempre, né, que são sistemas de cadastro ou uma interface de login ou alguma coisa nesse sentido, né, mas principalmente formulários, né, campos para preencher. Então a gente começa a fazer testes tentando realizar a gravação de um registro, né, por exemplo, em um formulário de cadastro, utilizando caracteres especiais ou deixando um determinado campo vazio para verificar se ele é obrigatório ou não, para verificar se o sistema apresenta uma mensagem ou não. E a gente começa a tentar fazer diferentes combinações, deixando alguns campos vazios e outros preenchidos com caracteres especiais ou alfanuméricos ou diferentes formas aí de preenchimento, né, que a gente acaba explorando para aquele formulário apresentar para a gente uma reação, né, um comportamento. Então, com isso a gente consegue já identificar alguns comportamentos não esperados do formulário, que obviamente não são esperados, né, mas também a gente consegue começar a levantar questões, muitas questões, dúvidas ali que a gente pode ter com relação àquele comportamento, se ele é esperado ou não, ou como ele deveria se comportar diferente do que ele está se comportando, né? Então a gente consegue fazer um levantamento de requisitos, muitas vezes no sentido inverso, uma engenharia reversa, né? A partir do sistema, a gente descobre como ele funciona e aí a gente consegue produzir a documentação de requisitos. Em muitos projetos é comum que isso aconteça, não é o correto, né? Mas é comum que isso aconteça, que muitos requisitos não estejam documentados ou não estejam suficientemente documentados ou não estejam documentados da forma correta. E nós, como profissionais de QA, acabamos tendo que explorar essa aplicação, esse sistema, esse software e descobrir todos esses requisitos, esses comportamentos, e também é a tarefa do profissional de QA colaborar com o time, né, com outros profissionais, com outros papéis dentro do time de desenvolvimento,
para atualização da documentação, muitas vezes, né? Então essa também é uma das atividades que o profissional de QA tem para desempenhar num projeto de desenvolvimento de software. Bom, o assunto que eu queria abordar com vocês, então, é essa curiosidade, né, com relação à data de hoje, né, a data da Páscoa, a caça aos ovos de Páscoa, que é a atividade que as crianças realizam na data de hoje, né, e a adoção dessa expressão, né, Easter eggs, no mundo da tecnologia, para indicar comportamentos escondidos dentro de uma aplicação. Espero que você tenha ficado surpreso aí ao saber um pouco sobre isso, né, sobre a relação que isso tem com a área de testes de software, com os testes exploratórios. Fique interessado em saber um pouco mais sobre isso, comece a pesquisar e se aprofundar um pouco mais com relação a testes exploratórios, como uma das principais técnicas para quem está iniciando na área de testes de software, tá bom? Para acompanhar os próximos vídeos, eu te convido a se inscrever aqui no canal da QA. Deixa o seu comentário aqui embaixo, dizendo se você já trabalha com testes de software, se realiza testes exploratórios ou não, ou como costumava realizar esses testes exploratórios em outros projetos ou em outras experiências profissionais onde vocês tiveram oportunidade de realizar o teste exploratório, ou como descobriu o teste exploratório, como aprendeu, e como que é a relação que vocês têm com os Easter eggs, seja nos jogos, seja em diferentes softwares, e se você também tinha esse hábito aí de ficar procurando comportamentos inesperados, né, procurando Easter eggs em jogos e em aplicações em geral, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.